menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Até aí. Gente, vamos lá. Começando. Nós estamos, nesse momento, iniciando aqui essa série chamada Paternidade, que muito nos importa saber, conhecer, ter entendimento sobre isso. E quando nós olhamos para as Escrituras, a gente consegue enxergar em Deus uma paternidade. Nós conseguimos enxergar também muitos órfãos. Nós conseguimos enxergar também algumas crianças que foram abandonadas. Nós conseguimos enxergar também muitas famílias disfuncionais. Nós conseguimos enxergar também na Bíblia muitas crianças que cresceram sem um pai. Nós conseguimos enxergar na Bíblia muitos casamentos que se romperam, famílias que foram destruídas por muitas coisas. Então, assim, a palavra de Deus, ela vai nos revelar muitas coisas que pode mudar completamente a nossa forma de viver. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós conseguimos extrair princípios que pode mudar completamente a nossa história nessa terra, uma vez que é aplicado a nós. É claro que a Bíblia também vai nos mostrar que não devemos ser meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. O que vai fazer a gente se comportar de maneira diferente perante a nossa sociedade é exatamente a prática daquilo que o nosso Pai está nos ensinando. O que vai nos fazer ser pessoas que dá orgulho para o nosso Pai é praticar os conselhos, os destinos, é praticar exatamente aquilo que Ele está nos instruindo. Uma vez que nós ouvimos o Pai e praticamos, a nossa vida, ela obtém sucesso. Nós acabamos de ler aqui uma história de um menino que acabou sofrendo por decisões dos seus pais. E o detalhe é que nós vamos perceber que Abraão foi chamado por Deus para viver uma história com Deus. Um dia, Deus disse a ele: Abraão, farei de você pai de nações. Ou seja, você vai ser pai. O nome dele era Abrão e o significado é não pai. Até que o nome dele passa a ser Abraão, ou seja, pai de nações. O desejo de Deus é que Abraão não fosse o pai de apenas um menino, mas de nações, né? de gerações. Ele é chamado por Deus. Deus faz uma promessa para a esposa dele, dizendo que ela haveria de ter um filho. Mas eles não acreditaram muito nessa promessa. A mulher de Abraão, a Sara, olhe para cá, preste atenção nisso. A mulher de Abraão, a Sara, de repente, ela chega com uma egípcia, uma princesa egípcia chamada Agar, e faz uma proposta a ela. Olha a proposta de Sara, olha para cá. Olha o que ela diz. Agar, eu quero que você mantenha uma relação com o meu esposo, para que você tenha um filho dele. Porque eu já venho tentando ter um filho dele há muitos anos, né? E não consigo. Então eu quero dar um filho para ele. Já que eu não posso, eu quero que você deixe o seu castelo, porque você é princesa, e
venha fazer parte dessa história. Olha a proposta dessa mulher. Será que existiria essa proposta nos dias de hoje? Meio estranha essa proposta. Eu não sei se ela amava tanto o Abraão, né? O Abraão que queria dar a ele uma outra mulher. Não sei que negócio é esse. Não dá nem para explicar isso aqui. Mas observe. E olha que eu tentei, pesquisei, mas não tem como entender o porquê que ela fez isso. Mas preste atenção. Em algum momento você vai ver a egípcia, a princesa egípcia, Agar, chegando com Abraão e dizendo: Abraão, eu quero deitar com você, eu quero ter um filho com você, eu quero me relacionar com você, eu quero dar um filho para você. A Bíblia não vai mostrar isso. Em nenhum momento Agar chega para Abraão querendo se relacionar com ele e dar um filho para ele. Quem faz essa proposta é a esposa de Abraão, a Sara. Ela faz isso. Gente, escute, observe. Essa proposta vai ser aceita por Agar, mas vai trazer um grande prejuízo para ela e para o seu filho. Ela se relaciona com Abraão, eles têm um filho, esse filho nasce, esse filho vai crescendo, só que quando o filho de Agar está ainda menino, está crescendo, a Sara engravida. Olha isso. Ela tinha uma promessa de Deus que ela ia engravidar. Se fosse nos dias de hoje, como é que seria essa promessa? Alguém chegaria com você e diria assim: olha, Deus mandou te dizer isso, isso e aquilo. Claro, sendo de Deus. É uma promessa. Mas existe uma promessa também, de quando você olha algo na palavra de Deus, e a palavra de Deus te diz o que Deus vai fazer. Isso é uma promessa. E você se apega àquilo. Aí você vai precisar de quê? Da fé. Porque é assim que caminhamos com Deus. Você vai precisar acreditar. Você não está vendo, mas você vai ter que acreditar. O que faltou para Sara? A tal da fé. Então o que ela fez? Ela pegou a carroça e colocou na frente dos bois. Não é esse o ditado? E aí saiu atropelando tudo. Deu errado, deu ruim. Será que não parece com algumas decisões nossas? Porque tem momentos que alguém vai chegar para nós e vai dizer o que Deus quer dizer, mas tem momentos que a gente vai olhar na palavra de Deus e Deus vai dizer para nós o que Ele quer de nós. Escute, foi isso que aconteceu. Quando o menino estava nascendo, estava crescendo, ela engravida. Esse era o filho da promessa. Deus disse que ela teria. O nome dele foi colocado de Isaac. Até que Isaac nasce. Depois que Isaac nasce, ele começa a crescer juntamente com o filho da Agar, que chama-se Ismael. Os dois começam a crescer juntos. Até um dia que os dois estão brincando, como qualquer criança. Estavam brincando. Sara olhou para isso e disse para Abraão: Abraão, eu não quero mais esse menino aqui dentro dessa casa. Olha isso. Aquela que fez a proposta, presta atenção, olha a proposta indecente. Tirou a princesa do palácio dela, trouxe ela para a casa dela, fez ela se deitar com o marido dela, ter um filho com o marido dela, para agora chegar e dizer: não quero mais eles aqui na minha casa. Para quem ama a Sara, tá se corroendo agora, né? Escute. Deus não escondeu isso na Bíblia, né? Tá tudo aí.
Mas o que Deus quer revelar? Vamos refletindo, calma. Preste atenção. Nesse momento, Abraão se condoeu, que era o pai do menino. Não queria mandar o menino embora, era uma criança. Até que ele foi falar com Deus. Deus disse assim: Abraão, despede o menino. Eu vou ser com ele. Eu vou cuidar dele. Faz o que a Sara está pedindo. Para você não ter problema, Abraão. Faz. Então ele voltou para casa. Ele pegou um pouco de pão que ele tinha, pegou um pouco de água, colocou ali no recipiente, né? No odrezinho, né? Em um recipiente. E entregou a ela e despediu-a. Ou seja, ela saiu da casa de Abraão apenas com um pouco de pão e um pouco de água. E foi embora para um deserto. O que ela tinha na frente era apenas um deserto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ismael pediu para nascer? Ele não pediu para nascer. Ismael tinha culpa de alguma coisa? Ele não era culpado de nada. Tente imaginar como está a cabeça desse menino agora, sendo expulso da casa do pai dele. Então observe, eles foram embora para o deserto. Aí a Bíblia diz que chegou um momento que acabou tudo. Já não tinha mais o que comer. Ela era mulher. Porque, diferente do homem, o homem vai buscar ainda alguma coisa, uma caça, né? Vai tentar dar um jeito. Não que a mulher não dê um jeito, ela dá até o limite dela. Mas geralmente o homem consegue ir um pouco além, né? Desse limite, dessa força. Acabou o pão, acabou a água, já não encontrava mais a água, mas eu acredito que a mágoa, aquele sentimento ruim estava tão forte nela, que os seus olhos, né, cegou, ao ponto dela não encontrar mais estratégias, ideias para nada, até que ela pensou: não tenho mais água, não tenho mais o pão, só me resta fazer uma coisa: deixar o meu filho aqui debaixo dessa árvore e ir a uma distância de um arco, né? Porque o flecheiro pega e aí vai até onde a flecha vai. Então a distância de um arco. E vou ficar aqui, porque eu não quero ver o meu filho morrer. No coração dela, o filho dela ia morrer, porque não tinha mais o que comer, não tinha mais o que beber, só restava agora a morte. E você acredita que Deus ama esses momentos? Deus ama esses momentos. Eu não sei se um dia na sua vida você já esteve assim no fundo do poço, sabe? Desesperado, sem ideias. Eu não sei se algum dia da sua vida você já se viu assim, sabe? Sem saber o que fazer. Só querendo fugir, querendo ir embora, querendo a morte. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas nós encontramos na Bíblia alguém aqui desesperada. Pense em uma mulher desesperada é essa. Ela não consegue, eu acredito que ela se sente uma pessoa impotente, né? Incapaz. Porque ela não consegue ajudar o filho dela a beber uma água, uma simples água, um simples pão, né? Comer um simples pão. Então ela pensa: vou deixar ele aqui, debaixo dessa árvore pelo menos, pegar uma sombra, e eu vou até onde eu não consigo mais enxergá-lo, para que eu não veja ele morrendo. Escute, preste atenção nisso. A Bíblia diz que de repente
depois que ela prepara todo esse cenário, Deus envia um anjo até ela. Ao enviar o anjo até ela, o anjo chega com ela dizendo: Agar, o que está acontecendo, Agar? Aí ela começa a colocar para fora, né? Não tenho água, meu filho está morrendo ali. Até que o anjo diz para ela, vê o verso 17, vê o verso 16, vamos ler juntos. E foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer um menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz desde o lugar aonde está. Presta atenção. Ela começou a falar com Deus e ela chorou. Quando o anjo aparece perguntando a ela: o que é que você tem? Não temas. O anjo vai dizer que Deus ouviu o choro do menino. Esse anjo que aparece nesse momento, ele aparece justamente para ajudar aquela pessoa que agora já não encontra mais solução, que já não encontra mais saída. Essa mulher representa as pessoas que chegam no momento da vida que não consegue mais ter ideias, que não consegue mais ver uma solução para uma causa. Essa mulher representa exatamente aquelas pessoas que agora estão no fundo do poço. Essa criança não teve culpa de ter nascido. Ela não tem culpa de nada. E quantas pessoas, muitas das vezes, em uma separação, em um problema, chega para o filho e diz: eu me separei do teu pai por culpa tua. Eu me separei da tua mãe por culpa tua. Se você não tivesse nascido, se você não tivesse existido, eu estou passando essa situação difícil hoje porque você nasceu, porque você está aqui. Você não deveria ter nascido. Quantas pessoas não nasceram debaixo disso? Mas observe, aquele anjo, quando ele aparece justamente para ajudar aquela mulher. Mas Deus nem ouviu a oração dela e nem o choro dela. Deus ouviu o choro daquela criança. O que eu estou querendo dizer para você aqui nessa noite é que eu não sei em que cenário você nasceu, em que cenário você cresceu. Eu não sei se te faltou os recursos, se te faltou um lar, se te faltou um pai, se te faltou uma mãe. O que eu estou querendo te dizer é que a prova de você estar vivo aqui hoje é que Deus escutou o choro do menino. O que eu estou querendo te dizer é que apesar de você ter nascido nesse cenário sombrio, Deus não te abandonou e Ele veio pela tua causa. É por isso que você está aqui hoje, porque Ele olhou por você. Eu não sei se foi a tua mãe que errou, se foi o teu pai. Eu não sei qual a decisão que fez você sofrer o que você sofreu, mas eu quero te dizer que Deus está com você. Escute. Não temas. Não temas. Não tenha medo. E aí esse menino poderia olhar para isso, para esse cenário, e crescer revoltado com o pai dele. Porque ele não pediu para nascer. Ele
foi uma criança que não teve culpa de nada. Ele poderia crescer muito revoltado com o que aconteceu com ele, revoltado com o que aconteceu com a mãe dele. Escute. Para a gente finalizar, a Bíblia vai dizer que esse menino, ele se tornou um flecheiro. Escute, ele se torna um flecheiro. O que isso quer revelar para nós? Vamos lá. Todos nós sabemos o papel do pai na vida de um filho, a importância do pai na vida de uma criança. O pai, ele é a pessoa que destina o filho. O pai é a pessoa geralmente que faz o filho perder o medo ou os medos. O pai, ele é a pessoa que prepara um caminho de sucesso para o seu filho, geralmente. E é por isso, é sabendo disso, que o nosso inimigo, ele busca arrancar o pai de casa, porque ele sabe que se ele arranca o pai de casa, se ele tira o pai da vida daquele menino, o filho perde a referência. Presta atenção, o filho homem perde a referência. E sabe onde ele vai buscar referência? Com os traficantes. Por isso que nós temos um maior índice de meninos, homens, jovens, adolescentes envolvidos nas drogas. Porque eles começam fumando, cheirando, depois eles se tornam um avião, depois eles estão sendo os traficantes, estão cometendo crimes. E isso tem crescido cada vez mais, porque os homens, meninos, estão perdendo a referência. E as meninas, que encontram no pai o preenchimento do amor, da presença, da proteção, como elas perdem a referência. Nós temos um alto índice de adolescentes grávidas, porque foi buscar no homem o afeto, o carinho, o amor, e então engravida. E sabe o que acontece? Geralmente são abandonadas. E então nós construímos uma sociedade com um alto nível, uma alta porcentagem de mulheres solteiras, com filhos. Preste atenção, porque perdeu a referência. O diabo vai lutar para destruir a tua família, porque ele quer arrancar o pai de casa. O pai é sinônimo de proteção. Aonde tem um pai em casa, o lobo não passa perto. O lobo ataca quando não tem a cobertura. Presta atenção. Escute. Esse menino se tornou flecheiro. Para a gente encerrar. A Bíblia não diz que esse menino encontrou um padrasto. A Bíblia não diz. O que a Bíblia nos mostra é que eles viveram no deserto, ele e a sua mãe,
Quando eu olhei para isso, eu me perguntei: como assim ele se tornou um flecheiro? A mãe dele era uma princesa egípcia, nunca teve envolvimento com isso. Com quem que ele aprendeu a ser um flecheiro? Pegou. Ele aprendeu a ser um flecheiro com aquele que disse que estaria com ele. Deus disse para Abraão: eu estarei com ele e farei dele uma grande nação. Em todo o tempo, no meio do deserto, esse menino ia crescendo, e o próprio Deus ia ensinando ele a conquistar, a avançar, a enfrentar os desafios. Ele não estava só. Você pode pensar assim: eu não tive meu pai aqui da terra, eu não tive a minha mãe aqui da terra, por isso o Senhor disse: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, eu todavia não te abandonarei, eu estarei contigo. Deus disse que estaria com ele no meio do deserto, e sabe o que ele falou para nós? Eu estarei com você, eu estarei convosco para sempre. Eu sou contigo. Em nenhum momento esse pai te abandona. E a declaração desse pai é de que ele estará com você durante todo o seu tempo.